Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Que bom que estão todos bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de arte de hoje. E hoje a nossa aula de arte será de forma virtual, aqui pelo nosso canal do YouTube. Nós estivemos juntos na semana passada. Foi maravilhoso estar com vocês novamente na nossa escola, nossa sala, aquele ambiente gostoso de estudar, o ambiente escolar. Deu para matar um pouco a saudade. E logo nós nos veremos novamente na semana seguinte. Então foi muito bom o nosso momento de interação. Nós falamos na aula anterior sobre o capítulo 5, que é se expressando por meio dos sons. Estudamos o texto da página 56, que é música, algo que reflete as minhas emoções, tá? Nesse texto, música, algo que reflete as minhas emoções, nós podemos ver que a música, ela tanto expressa as nossas emoções, como ela provoca emoções em nós. Ela pode nos provocar sentimentos e reações diferentes, dependendo da música que nós estamos ouvindo, tá? Quando a gente fala de som, eu falei para vocês que o som ele nos acompanha mesmo antes da gente nascer, mesmo quando nós estamos dentro da barriga, na verdade, dentro da barriga da nossa mãe, dentro do útero. A gente conseguia ouvir os sons externos. Que maravilha, não é? A beleza da criação. Então, a gente conseguia ouvir todos esses sons. Por isso que a gente reconhece a voz da mãe, a voz do pai, porque são pessoas que estão sempre conversando, estão mais próximas. E ali já se constrói, esse elo. E os sons, eles participam da vida humana. A gente precisa dos sons para nos expressar. A gente precisa nos comunicar através dos sons também. E dentro dos sons nós temos o quê? A música. Professora, mas o que é música? O que a gente pode definir de música? Música é uma arte, certo? Que a gente usa para expressar nossos sentimentos e emoções através dos sons. Numa pintura a gente expressa através do que nós pintamos e desenhamos, não é isso? E na música nós expressamos através dos sons que nós produzimos, tá bom? Então a música ela é uma ferramenta que a gente usa muito no nosso dia a dia. Ela precisa de muita coisa, ela é constituída também de um conceito, ela precisa ter uma metodologia de estudo, a maneira de pensar e tem a parte científica da música também, tá? Então ela tem que seguir esse roteiro de parte científica. Então, a teoria musical, ela só faz sentido se ela for aplicada à prática. Uma coisa é eu escrever uma letra de música e eu colocar, nesta música uma melodia. Mas se eu não canto, como que ela vai ser uma música? Ela vai precisar da prática, certo? Então, a música, além da ciência dos sons, ela também é a arte da criatividade humana. Então, a gente precisa de ter conhecimento teórico, mas o som é o princípio básico dessa existência musical, que é realizado e é gerado pela prática. Então, embora eu tenha muito conhecimento científico de produzir a música, mas se eu não consigo cantar, desenvolver os sons, então ela não foi efetivada, porque ela precisa dessa parte prática, Tanto a teoria e a prática devem andar juntas. Se eu tenho uma música que está colocando, tem todas as notas musicais ali, toda grifada de notas musicais, mas eu não canto, eu estou só olhando para ela. Neste momento, ela é uma letra de música. Ela não é a música porque eu não consegui emitir sons, provocar sons. Mas então, o que é o som, professora? Se a gente está falando que para ter música precisa de som. Então, o som, ele é o princípio da música, a parte principal também, porque não vai existir música sem o som. Então, a música ela vai ser produzida através dessa combinação entre som e silêncio. A partir do momento que tudo cala e eu escuto um som, eu estou ali ouvindo uma música, certo? E aí a gente vai conseguir perceber, apreciar, curtir aquela música que está sendo ouvida, tá bom? Então, dentro da música, quem é o protagonista, São os corpos vibratórios que transmitem essa vibração para o ar em forma de quê? De ondas sonoras. E aí chegam aos nossos ouvidos e a gente vai poder interpretar essa música.
é um caminho que parece bem longo, mas é um caminho suave, né? Então, emite-se o som e vai ser transmitido através de ondas sonoras até os nossos ouvidos e nós seremos capazes de interpretar, tá bom? O som, ele precisa ter algumas particularidades. O primeiro é a intensidade, que é o que mede o volume do som. A gente costuma dizer, aumenta o som, baixa o som tá alto, o som tá baixo. Quando, na verdade, a gente está se referindo à intensidade, que é o que fala do volume do som, certo? Já a altura do som, a gente define como som grave, médio ou agudo, tá? Então, a altura não se refere ao volume, e sim à espécie do som. Então, ele pode ser os sons mais graves, onde são mais baixos e mais grossos. Então, quem tem uma voz baixa e grossa tem uma voz grave. E sons agudos, que são aqueles mais altos e mais finos, né? Então, nós temos, por exemplo, uma ópera. O que vocês acham que na ópera que tipo de altura de som é usado, é empregado? É mais baixo e grave ou mais alto e fino? Certo? Então, é isso que é definida a altura do som. Depois da altura do som, nós temos o timbre. O que é o timbre do som? É uma característica particular, tá? Então, cada pessoa vai ter o seu próprio timbre, que vai determinar o que deu origem ao som. Então, pelo timbre, nós vamos distinguir o som do piano, da flauta, de uma voz de uma pessoa ou de qualquer outro instrumento. Porque o timbre que vai demonstrar pra gente que ele é diferente dos demais, tá bom? Então, a gente pode identificar, por exemplo, a voz de uma pessoa pelas qualidades e características. Então, aí nós vamos reconhecer o timbre dessa pessoa. Por exemplo, agora vocês estão me ouvindo. Vocês sabem que sou eu que estou falando, mas se de repente vocês estivessem em algum lugar e aparecesse o som, um áudio com a minha voz, vocês iriam identificar, porque já era um timbre conhecido por vocês, né? E tem características particulares, tá? E também nós precisamos de um som de duração, que se refere ao tempo de duração do som, né? Então, a gente pode classificar ele em longo e curto, certo? Então, o tempo de duração do som, ele pode ser longo e curto, tá bom? E depois de entendido o que é o som, como que é produzido o som, nós vamos entender o que é a música, né? A música é a alternância entre som e silêncio, nós já sabemos. Mas ela é constituída também por 3 elementos principais. Que elementos são esses? Ritmo, melodia e harmonia. Então, uma letra de música, para ela ser a música cantada, ela vai precisar desses 3 elementos, né? Então, o ritmo é o elemento primordial, é o primitivo, né? Esse ritmo, ele vai dividir e ordenar o tempo, a pulsação, a batida da música. Então, o ritmo pode ser mais lento, pode ser mais agitado, tá bom? Então, nós temos, dentro do ritmo, alguns exemplos. Os instrumentos de percussão. Quais são os instrumentos de percussão? Bateria, pandeiro, tamborim. São esses elementos que são sons de percussão, precisam da batida para que aconteça esse ritmo. Então, vai depender da nossa batida para estabelecer esse ritmo. Já a melodia, ela é a sucessão dos sons em sequência, tá? Então, ele vai se repetindo e variando de tempo, altura e intensidade, que vai estabelecer essa melodia, tá? Então, vai ter momentos que vai bater mais forte, outros bate mais devagar e vai estabelecendo, assim, essa melodia, tá? Por exemplo, aqueles que tocam uma nota por vez, como os instrumentos de sopro, o saxofone, a flauta, o clarinete, é só uma nota por vez. Então, eles têm uma melodia. E também a nossa voz, tá? A nossa voz, ela vai ser, ora você vai falar mais alto, ora mais baixo, né? Então, também vai ter essa sucessão de sons. E a harmonia. O que é harmonia? Vai ser o conjunto de sons combinados que vão formar os acordes da música, tá? Então, a harmonia, ela combina os sons, certo? Um exemplo disso, de instrumentos de harmonia, são aqueles que podem soar simultaneamente. A gente pode tocar várias notas ao mesmo tempo. Piano, violão, a harpa, né? Como a gente vai estabelecendo notas ao mesmo tempo, eles têm uma harmonia.
eles harmonizam, tá? E nós podemos dividir o estudo musical em algumas matérias. Primeiro, notação musical. O que a gente estuda na notação musical? Se refere-se à parte gráfica da música, que é onde a gente anota para as outras partes. Então, dó, ré, mi, fá, a gente vai grifando a música, né? A notação musical, parte gráfica, escrita da música, certo? Que vai dar base para a gente anotar as outras partes. A rítmica, que estuda a duração dos sons. Então, ela vai dividir os tempos da música. Vejam que quando a gente pega uma letra de música, geralmente ela tem umas barras. Entre uma frase e outra, um verso e outro, tem barras para fazer essa divisão. E o solfejo, o que é solfejar, né? É um estudo, estudado por meio da percepção do som. Então, eles vão vocalizar as notas em som, altura, tempo, de acordo com a indicação do compasso. Tá? Então, é o solfejar conhecido. É muito interessante a gente estudar música, porque a gente gosta muito de ouvir a música, mas para ela chegar naquele ponto de você ouvir e se emocionar, ela segue toda uma trajetória, né? Ela vai ter que ter ritmo, melodia, harmonia, certo? Então tem todo um trabalho artístico e também científico na produção musical, tá? Depois de entendido esse texto, nós vamos para a página 60. Na página 60, vocês vão responder a atividade, tá? A primeira questão pede para vocês ouvirem uma música, da escolha de vocês pode ser qualquer música, e responder as questões que pede aí, tá? É a letra A, B, C, D, vocês vão responder. O espaço não é suficiente, então vocês vão fazer essa atividade no caderno, tá bom? A segunda questão pede auxílio do professor, tá? Então, essa atividade que a gente não vai poder realizar em casa, certo? Então, para casa, realmente, vocês irão fazer a primeira questão, certo? Da página 60, e vão ler o texto da página 60 também. Você já ouviu falar em Você já ouviu falar em Ulabalu? É um tipo de música, tá? É um projeto, na verdade, musical. Vocês vão ler esse pequeno texto e vão responder as atividades da página 61. Apenas 3 questões, tá? A quarta questão nós não iremos fazer. Então, vocês vão fazer a primeira, segunda e terceira também da página 61. Certo, meus queridos? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, estou disponível, tá? Bons estudos, boa atividade, um beijo e até mais.